dia para você, está começando mais uma edição do programa Poder e Negócios. Hoje a gente vai falar sobre os desafios no meio jurídico, os desafios do direito, como defender a população em um período tão difícil para a justiça. Um período de fake news, um período de direitos exacerbados de uns e poucos direitos dos outros, especialmente também para as mulheres. Vamos conversar aqui com a vice-presidente da Ordem dos Advogados do Brasil em Pernambuco, Ingrid Zanella. Ingrid, muito bom dia para você, obrigada por estar aqui. Um período difícil para a justiça de um modo geral, né? Especialmente para quem trabalha em defesa da justiça, como são os advogados, né? Isli, muito bom dia, uma felicidade estar aqui. Bom dia a todos que estão nos acompanhando. É verdade, né? Em um momento de pandemia que o mundo inteiro enfrenta barreiras, a justiça, a advocacia, óbvio que também será afetada. E como você mencionou, nós temos diversas searas de problemas. Acesso ao judiciário, celeridade na justiça. A advocacia precisa ter instrumentos de defesa dos seus direitos de prerrogativa para a gente conseguir passar por esse momento. E as mulheres, em toda a sociedade, em todos os segmentos, elas encontraram barreiras mais difíceis e específicas, né? Todos os dados mostram como nós fomos mais afetadas com a violência, com a perda dos postos de trabalho e de emprego, mulheres advogadas também, temos aí programas específicos para as mulheres advogadas. Então, estou muito feliz em estar participando desse programa hoje. Tem muito que ser debatido, mas não só debatido, tem muito para a gente ratificar ação, projeto e divulgar, inclusive, o papel da nossa instituição para que essas searas elas possam ser vencidas com maior facilidade. A OAB, inclusive, é uma instituição que sempre é consultada nos grandes temas nacionais. E claro que aqui em Pernambuco não é diferente, né? A gente sempre vê a OAB se posicionando em termos políticos, em termos em que a defesa dos direitos humanos falha. Como que tem sido, nesse período de pandemia, um período de crise econômica, um período de crise dos direitos sociais, né, de falta de respeito aos direitos sociais, como que tem sido o trabalho da OAB em se posicionar no Brasil de 2020 e 2021? Excelente pergunta. Veja, nós temos um compromisso, enquanto instituição democrática, de defender a justiça. Nós não temos partido político. A OAB tem compromisso com a sociedade, tem compromisso com a classe, de garantia de direitos humanos, direitos sociais, garantia das nossas prerrogativas, de melhorias para a nossa classe. Isso é importante porque nós temos não só problemas que afetam a sociedade, que precisam de uma atuação incisiva da Ordem dos Advogados Brasil e Seccional de Pernambuco. Vou dar alguns exemplos. Nós tivemos problemas, por exemplo, em 2020 e 2021, afetos ao fechamento de comarcas em algumas cidades do interior. Isso dificulta o acesso à justiça e isso atinge não só o advogado ou a advocacia, atinge a sociedade inteira, que não vai ter um tribunal lá para fazer um despacho, né, que não vai ter um juiz mais próximo daquela sociedade, ferindo até, de acordo com o nosso entendimento, a nossa Constituição Estadual. Tivemos um aumento de custos para acesso à justiça no Tribunal de Justiça de Pernambuco, que também entendemos que gera um obstáculo ao acesso à justiça. E temos outras searas de discussão. Temos as discussões afetas à vacinação, né? O ABTIM, que nós criamos, Isli, observatórios de vacina, porque nós queremos que a vacina chegue para a sociedade de acordo com os parâmetros estabelecidos pela Organização Mundial de Saúde, pelo nosso país, atendendo os grupos de risco, critérios etários, critérios de saúde. Então, nós criamos observatórios de vacinação em nossas subseccionais, possibilitando que a vacinação seja efetiva, segura e siga todos os parâmetros públicos necessários para atender a nossa sociedade. Estamos criando os postos avançados de INSS, que também é uma medida que não só envolve a advocacia, mas também a sociedade. É importante que muitas dificuldades, muitas pautas que nós temos, a sociedade precisa entender que não são pautas exclusivas da advocacia. Veja, todos nós, eu cidadã, você cidadã, nós queremos ter um judiciário eficiente, nós queremos ter um judiciário que não pare na pandemia, que os processos eletrônicos, os processos físicos continuem correndo. Então, quando a OAB de Pernambuco
pugna pelo balcão virtual, pugna para que o processo não pare, para que o advogado tenha acesso aos autos, possa ser atendido, possa despachar. Isso não é só a advocacia que está sendo defendida, é a classe inteira. Porque eu, como advogado, eu represento o seu direito. Então, são causas sociais. Isso demonstra como a nossa instituição tem que estar próxima à sociedade. E as pessoas, inclusive, num período como esse, acabam confundindo um pouco. Por exemplo, um termo que parece que ganhou um partido político, direitos humanos. Quando se fala em direitos humanos, se falando, isso é papo de esquerda, isso é papo de comunista. Na verdade, direito humano se refere a absolutamente todo mundo, né? Rico, pobre, homem, mulher, brasileiro, estrangeiro. Ou seja, vocês têm tido mais dificuldades hoje em defender os direitos humanos básicos da população do que já foi há alguns anos atrás? Eu costumo dizer que tem uma frase que eu acho muito interessante, que o óbvio precisa ser dito, né? E precisa ser dito, precisa ser repetido, reiterado, até que as pessoas entendam que isso é o óbvio. Veja, direitos humanos não é questão de crença, nem uma questão político-partidária. São direitos ratificados em nossa Constituição Federal, que garantem o nosso mínimo existencial. Então, eu, enquanto cidadão, o que é que eu preciso para viver bem em um Estado democrático de direito, que é o país, o Brasil? Eu preciso de saúde, eu preciso de dignidade, eu preciso de alimento, eu preciso de trabalho, né? Então todos nós temos que ter o mesmo intuito, viver em uma sociedade mais justa e solidária. Para isso eu preciso estar bem, querer que você esteja bem, querer que o próximo esteja bem. A violência, por exemplo, aumenta de uma forma proporcional à crise econômica. Então nós, enquanto cidadãos, nós queremos que tenhamos ao nosso redor pessoas que tenham chance de alcançar a sua liberdade econômica, a sua autonomia financeira. Então, direito humano é muito mais do que crença, é respeitar a nossa carta maior. A carta maior que determina o rumo que o nosso país deve seguir, que é um rumo de solidariedade, um rumo de democracia, um rumo do amor ao próximo, da empatia. Então, a OAB nunca será protagonista de discussões que pugnam pelo ódio, pela discriminação, né, pelo não desenvolvimento econômico sustentável. Quando a gente fala em sustentabilidade, é um conceito utilizado mundialmente que demonstra que o desenvolvimento econômico do nosso país ele deve vir atrelado a um meio ambiente, né, sustentável e a um bem-estar social. Eu não posso ter um desenvolvimento econômico em uma cidade e ao lado eu tenho uma pessoa sem qualquer saneamento básico. Isso não é considerado desenvolvimento econômico para o mundo. E nem é justiça, né? E nem é justiça. Então, nós estamos atentos para que questões afetas à discriminação, à obstacularização de direitos, à ameaça, a agressões, à violência doméstica. Isli, como é que nós estamos em pleno 2021, e uma pandemia faz com que a violência doméstica contra a mulher aumente 40%. Como o mundo entendeu que a mulher está no grupo de risco em uma pandemia. Então, quando a gente pega dados, porque a matemática é uma ciência exata e não é à toa, né? Porque nós temos que ler dados, a população precisa aprender a ler dados, a se embasar na ciência, para o rumo que a gente quer que o nosso país siga. Então, quando a gente vê que a mulher é um grupo de risco em uma pandemia, que a violência doméstica aumentou 40%, o que isso nos mostra? Que a representatividade, que a igualdade, que o acesso ao trabalho, que o acesso à justiça, né, que o desenvolvimento econômico, que a autonomia financeira da mulher não está como nós, Ingrid, Isli, homens, mulheres, independente de religião, partido político, cor, raça, credo, nós queremos. Porque enquanto cidadão brasileiro, enquanto cidadã brasileira, nós queremos o melhor para o país, nós queremos o melhor para o brasileiro. E esse sentimento de empatia, esse sentimento de justiça, ele deve ser completamente dissociado de qualquer cunho partidário. Qualquer cidadão precisa defender isso para o próximo, né? Ou deveria, né? Ou deveria. O óbvio precisa ser dito. Vamos dizer, vamos repetir, vamos ratificar, né? É verdade. Agora, Ingrid, você falou do aumento, né, dos números da violência contra a mulher, especialmente
durante essa pandemia, mulheres que têm enfrentado situações dentro da própria casa, em que momentos antes da pandemia, ela talvez não enfrentasse tanto, porque o marido saía para trabalhar, o companheiro saía para fazer um bico, o companheiro saía, ela saía para trabalhar, ou seja, e agora essa situação de confronto, essas possibilidades de confronto dentro de casa ficaram maiores. A violência contra a mulher, né? Aliás, a segurança da mulher tem sido o direito que as mulheres menos têm perdido nesse período? Segurança e acesso ao trabalho. Né? Nós temos dados aí que demonstram que a violência doméstica aumentou uma média de 40% e que as mulheres sofreram com a perda do seu trabalho muito mais do que o homem. Nós tivemos dados também que as mulheres trabalham mais, se capacitam mais, mas também recebem menos nos seus salários. Então, eu acredito que em uma sociedade como a nossa, todos precisam estar colaborando para que tenhamos soluções que envolvam a maior segurança da mulher, inclusive no seu ambiente que era para ser o mais seguro, que é a sua casa. O Estado, ele tem um papel ativo, ele tem um dever de fomentar que a mulher tenha meios seguros para promover a denúncia. Então, nada adianta a mulher ser recebida de forma agressiva no ambiente que ela vai procurar ajuda, discriminatória, né? Que nós sabemos que existe um machismo estrutural em nosso país, né? Então, o Estado precisa fomentar a segurança necessária para que a mulher consiga denunciar, porque até os números de mulheres que sofrem violência e não denunciam é chocante para o nosso Estado. Então, precisa existir uma rede de apoio do Estado e aí nós temos que pensar de forma colaborativa, inclusive nós da OAB. Né? A OAB de Pernambuco, através da Caixa de Assistência, através dos nossos braços assistenciais e acadêmicos, nós temos da ESA, nós temos programas específicos para a mulher advogada. Nós temos a rede de apoio à mulher advogada que sofre violência doméstica, nós temos descontos para cursos de capacitação, para o primeiro token da mulher advogada. E aí você vai dizer, Ingrid, mas é importante cursos de capacitação para a mulher com discurso, isso tem relevância para o fim da violência? Sim, porque nós sabemos que a ausência de autonomia financeira às vezes impossibilita que aquela mulher saia daquele núcleo de violência e procure uma assessoria, um cuidado e refazer a sua vida em um ambiente seguro e digno. Também ela se torna refém, né? Ela se torna refém, porque ela... E veja, Isli, a autonomia da vontade é um direito que nós lutamos desde o Estado liberal. É nós podermos escolher o nosso caminho. Né? Eu escolhi ser advogada, escolhi estar envolvida em política de ordem e essa escolha é sagrada. Nós temos que possibilitar que as mulheres que nos veem aqui saibam que elas têm a possibilidade de passar pelo mesmo trajeto e ter o mesmo caminho. Se ela quer ser advogada, ela tem estrutura, ela deve ter estrutura para fazer um curso, para se enveredar por política partidária, se enveredar por política de ordem, seguir a área acadêmica, seguir de qualquer ramo do direito. Então, essa vontade, essa escolha, essa autonomia de vontade é muito sagrada. E o básico também, a escolha básica também, como, por exemplo, não querer continuar no relacionamento. Exato. Né? Liberdade. Essa liberdade é sagrada desde o nosso Estado liberal, né? Estamos já no Estado democrático de direito, já evoluímos muito, temos outros direitos que compõem o rol dos direitos humanos, direitos constitucionais, mas precisamos ter essa liberdade garantida. E também atrelada à autonomia financeira, meios para que nós possamos crescer. Veja, tem indícios e estudos que demonstram que a perda de emprego, a perda de espaço no mercado de trabalho das mulheres na pandemia também está atrelada à economia do cuidado. Sim. Porque a mulher escolheu, por vezes, estar em casa, sim, cuidando do pai, da mãe, dos filhos, do irmão doente, do marido doente, da esposa doente. O que é muito digno também. O que é muito digno, mas precisa ser reconhecido pelo nosso Estado, pela nossa sociedade, o papel que a mulher está exercendo, porque nós já temos múltiplas tarefas, né? Muitas vezes, conversando com... Eu tenho vários defeitos, tá? Vários. Mas todos nós temos. Tenho vários defeitos, mas às vezes eu não sou uma pessoa tão atenta ao almoço, à questão de casa, e as pessoas dizem, mas como é que tu não faz? Poxa, mas eu não vivo só. Né? Então, na minha família, nós dividimos obrigações, porque eu trabalho, né? Porque eu tenho uma série de outras facetas, nós mulheres. Então, a gente tem que estar apta, se quisermos,
a identificar o cardápio da nossa casa, a trocar a geladeira, a conversar com quem quisermos, mas também temos que estar aptas, se nós quisermos, a ter um mundo profissional mais dedicado à política, ou atrelar tudo, ou fazer tudo, que esse é o caminho que geralmente nós seguimos, múltiplas facetas. Então, essa economia de cuidado, essas escolhas que as mulheres estão fazendo e acabam se distanciando do mercado de trabalho, ela tem que ser vista por Estado, tem que ser vista pela sociedade. Tem que ter o seu valor, Tem que ter seu valor e tem que ter medidas públicas efetivas para que as mulheres consigam se restabelecer no mercado de trabalho, já que em anos penosos de pandemia, nós estamos abrindo mão de alguma coisa. Muitas coisas, eu diria, né? Muitas coisas. Agora, Ingrid, e para as advogadas, como que tem sido, e aí você, mais do que ninguém, tem propriedade para falar sobre isso, porque está numa ordem que defende também os direitos dos advogados e advogadas, mas para as mulheres que escolheram essa profissão, o caminho também tem sido mais tortuoso? Tem. Eu acredito que para a jovem advocacia como um todo, nós temos novos desafios. Estágios, reenquadrar elementos necessários para estágios em home office. Como é que vamos abrir, como o estágio deve ser agora desenvolvido, ferramentas para que o estagiário ele possa aprender, já que ele passou basicamente 1 ano e meio afastado do escritório, do convívio dos seus gestores, de pessoas que devem instruí-lo, treiná-lo. Do aprendizado, né? Do aprendizado. E quando a gente fala em aprendizado, uma palavra muito boa que você trouxe, não é só aprendizado da lei, do direito, mas o aprendizado de um convívio dentro de um ambiente de negócios. Isso tudo é muito rico para o desenvolvimento de um profissional. E então temos esse desafio para a jovem advocacia, para estimular que a tecnologia seja, porque nós avançamos anos-luz na relação com a tecnologia, mas temos que não possibilitar que esse avanço seja um retrocesso nas nossas relações pessoais, de treinamento, de interação nas nossas relações sociais. Então, temos um desafio com a jovem advocacia, Isli, eu queria mencionar um projeto que nós temos na OAB de Pernambuco, que é o Advogar e Empreender. Nós percebemos que a jovem advocacia está passando por um momento mais difícil e lançamos um projeto que é o maior complexo de benefícios no Brasil para a jovem advocacia até hoje. Nós temos 50% da anuidade que vai reduzindo a cada ano, nas 50%, 40% para o jovem advogado. Então, é basicamente a anuidade mais barata do Brasil para a jovem advocacia. Estamos no ranking lá das melhores anuidades para a jovem advocacia. Nós temos desconto no primeiro token, temos cursos, temos cursos para advocacia na prática, que é importante para a mulher, para o homem, para o jovem advogado e jovem advogada. Saber como advogar, fazer uma sustentação oral, negociar honorários, o compliance. Nós temos diversos benefícios para a jovem advocacia pensando nisso. Para a mulher advogada, nós temos uma rede de apoio, que foi instituído pelo nosso braço assistencial para as mulheres que são vítimas de violência doméstica, advogadas. Temos o programa ESA Mais Mulher, que traz benefícios nos cursos, primeiro token. E estamos fechando algumas parcerias ainda para lançamento de projetos específicos relacionados inclusive a créditos para a advocacia. E eu acredito que esses projetos na OAB, na pandemia, possibilitam que a gente esteja mais próximo da sociedade. Porque eu costumo dizer, eu queria deixar isso bem claro, que a OAB de Pernambuco ela tem um compromisso com a classe, mas várias pautas que nós defendemos envolvem a sociedade como um todo. Então, a gente tem que estar atrelada à sociedade, a OAB tem que estar próxima à sociedade, porque sem advogado não existe justiça. Sem o tribunal efetivo não existe justiça. E nesse momento de pandemia, até estimular um judiciário mais eficiente, mais forte, oficiamos, fomos ao tribunal, fomos ao CNJ, para que a justiça não faltasse em Pernambuco. Então, a OAB tem aí diversas searas de atuação que envolvem a sociedade. Isso é importantíssimo. Vamos fazer o seguinte, vamos para um rápido intervalo. Daqui a pouco a gente volta, a gente continua esse papo falando sobre outras ações da OAB que podem beneficiar você, a mim, a todos nós. Já já a gente volta. Estamos de volta com o Poder e Negócios.
Vamos voltar a esse papo conversando sobre como a OAB tem se dedicado também à inclusão social, à inclusão de gênero. Esse papo a gente continua com a vice-presidente da OAB, Ingrid Zanella. Ingrid, já faz alguns anos que essa tem sido uma pauta muito em evidência na OAB, né? A inclusão de mais advogados negros, advogadas negras, a diversidade, inclusive, né? Porque talvez houve um tempo de muito preconceito com a diversidade de gênero, e aí eu me refiro às mulheres, eu me refiro a pessoas trans, eu me refiro às pessoas de opção sexual diferente do que muita gente chama de a maioria, né? Mas essa inclusão tem feito parte do trabalho da OAB. Como é que tem sido isso? Perfeito, Isli. Eu queria só fazer um adendo, que quando a gente fala sobre representatividade e inclusão, isso não é pauta de mulher, isso não é pauta política, isso é pauta do cidadão. De todo mundo, De né? todo mundo. Então, o homem, ele tem que estar preocupado também como a mulher vai ocupar espaços e vai ter um mundo mais representativo. Isso não é pauta só para mulheres discutirem. Então, eu queria fazer um apelo para todo mundo, ao sair de casa, ao desempenhar algum trabalho, entender que você é sujeitativo de um Estado em mudança. Então, você pode fazer uma parte para que tenhamos uma sociedade mais justa, empática, solidária e mais representativa. Veja, nós somos a maioria do eleitorado no Brasil. Pela primeira vez na história, as mulheres advogadas superam o número de homens advogados. Nossa! Pela primeira vez na história. Nossa OAB de Pernambuco tem 90 anos. E nós nunca tivemos uma presidente mulher. E é óbvio, Isli, que para ocupar espaço nós não precisamos apenas ser mulher. Nós precisamos ser capacitadas, como somos, estudar muito, como estudamos, demonstrar que somos pessoas completamente capacitadas, porque nós somos mais checadas, mais fiscalizadas e mais cobradas na sociedade. Então, ser mulher é uma questão de gênero, claro, mas envolve o reconhecimento da capacitação e do necessário espaço que a mulher precisa ocupar, porque nós somos um país plural. Pela primeira vez na história, a nossa OAB de Pernambuco, que é brilhante, conduzida pelo meu amigo presidente Bruno Batista, nós criamos o Comitê de Representatividade na OAB de Pernambuco. E esse comitê possibilita que nós, em nossa casa, consigamos dar o exemplo de representatividade racial, pessoas negras, comunidade LGBTQI+. Temos a primeira advogada trans, inclusive em Pernambuco, eu acredito que há muitos anos, já 5 anos, não lembro quanto, que jurou e é a nossa advogada da nossa casa. Pessoas com deficiência, precisamos encontrar pessoas com deficiência ao nosso redor, fazendo nossos trabalhos, né? Isso precisa ser uma realidade, a gente olhar para o lado e ver uma pessoa negra, uma pessoa com deficiência, mulheres, homens, uma comunidade, inclusive pessoas idosas que não podem ser alijadas do mercado de trabalho e do convívio social. Então, veja que quando a gente fala de representatividade, são muitas esferas. E a mulher, claro que ocupa uma questão de representatividade importante no nosso Estado. Só voltando a essa questão racial, eu sou professora da Universidade Federal de Pernambuco. E o maior número de alunos que eu tive negros ou negras ou com deficiência foi depois da instituição de cotas. Onde é que essas pessoas estavam? Né? Onde é que elas estavam estudando? Porque capacidade sempre existiu, vontade sempre existiu. Exato. Onde é que as pessoas com deficiência não estavam indo para a universidade? Elas estavam tendo o acesso ao conhecimento obstacularizado por uma questão que não deve representar uma limitação e cabe ao Estado, né, tratar os iguais de forma igual, os desiguais de forma desigual. Então, nós, mulheres, somos 52% do eleitorado, somos basicamente 50%, né, temos um pequeno desnível ainda em Pernambuco, os homens ainda são um pouco mais, mas é muito pouco, 1%. Mas não estamos nos cargos representativos. Não temos mulheres desembargadoras no Tribunal Regional Federal, temos apenas uma desembargadora no Tribunal de Justiça de Pernambuco, não temos governadoras, prefeitas, presidentes de órgãos de classe. Então, nós precisamos entender que temos que possibilitar essa representatividade. Isso é muito significativo. A OAB nacional conseguiu uma conquista extremamente relevante que demonstra que nós estamos no rumo certo. Em 2020, nós conseguimos paridade nas chapas. Então, a partir desse ano, a partir de 2021, que teremos a eleição em novembro,
As chapas terão que ter 50% de mulheres e 50% de homens. Conseguimos a paridade representativa no gênero. E também temos a cota racial. Então, teremos que ter um percentual de mulheres e de homens, negros e negras, compondo a nossa chapa. Isso é um indício que estamos no caminho certo, um indício que a sociedade quer olhar ao redor e encontrar pessoas das suas mais diversas formas, né? Independente de gênero, independente, e óbvio que nós nunca vamos possibilitar ou vamos atuar possibilitando que haja qualquer tipo de preconceito à comunidade LGBTQI+. Por isso também temos uma comissão de diversidade sexual e gênero na OAB que possibilita que haja um completo respeito, não só respeito, porque respeito é o mínimo. É o básico, mas a gente não óbvio, pode fazer, né? o mínimo, a gente tem que fazer mais, a gente tem que fomentar o ingresso de pessoas trans, né? Quem sabe nós tenhamos aí comissões de mulheres presididas por mulheres trans. A mulher trans não precisa só estar em comissões de LGBTQI+, ela pode estar presidindo comissões de mulheres. Porque isso, na verdade, representa a extensão da sociedade, né? Exatamente. Precisa ser na sociedade como um todo. Ingrid, muito obrigada, muito bacana te ouvir, saber que temos alguém como você nos representando a sociedade como um todo na OAB, uma instituição tão importante para o país e, claro, para Pernambuco. Obrigada, bom dia para você. Muito obrigada, Isla, obrigada a todos que nos acompanharam. Contem comigo, vamos juntos, né, possibilitar que essas temáticas façam parte do nosso dia a dia, do nosso café da manhã, do nosso jantar em casa, né, porque falar sobre representatividade e democracia, né, tem que ser uma pauta cotidiana para a gente fazer a diferença. Obrigada a todos pela atenção, desejo a todos uma excelente semana. Obrigada, Ingrid. A gente vai ficando por aqui. Obrigada a você também pela companhia. Um ótimo domingo para você. A gente volta a se encontrar domingo que vem em mais uma edição do Poder e Negócios. Tchau, tchau.